Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse vídeo nós vamos tratar sobre a vistoria de imóveis urbanos, no caso específico para engenheiros civis, profissionais da engenharia civil. E no vídeo passado nós falamos sobre a NBR 14653, parte 1 e 2. Na parte 1 e na parte 2, se você ainda não adquiriu a norma, trata da vistoria, né? A vistoria é a primeira etapa, né, de uma avaliação, né? Ela é fundamental. Muitos profissionais caem no erro clássico de tentar já começar a elaborar o laudo sem sequer ter feito a vistoria, achando que poderá ganhar tempo e na verdade atrapalha e quebra um roteiro normativo necessário para que você possa realizar o seu trabalho de maneira plena, né? Então, esse vídeo, mais uma vez, é para você, profissional da engenharia civil, e é muito bom tê-lo aqui conosco, ok? Para vistoriar, é necessário conhecer. Eu tenho que vistoriar para que eu possa entender e conhecer quais são as características do meu imóvel, avaliando, né? Eu não sei se você chegou a receber, mas eu fiz alguns vídeos chamada e num deles eu até fiz uma pergunta, né? Se você fosse contratado para avaliar um imóvel, né? Poderia ser uma casa ou um apartamento. Aí o que você responderia, né? Aceitaria e mandaria de imediato a sua proposta de honorários, né? Ou dois, né? Daria aquela desculpa clássica e passaria o telefone de um engenheiro conhecido seu que pudesse fazer a avaliação. E na parte 1, na resposta 1, eu chamo a atenção exatamente por isso, pela vistoria, né? Você, ainda que essa vistoria que eu falei nesse vídeo chamado, não fosse a vistoria que nós vamos tratar agora. Essa vistoria que nós vamos tratar agora é a vistoria já contratada, né? É aquela que você já fechou o negócio e vai fazer a vistoria no imóvel, né? Mas no vídeo chamada eu chamava atenção para a visita, né? Uma visita prévia, para que você possa pelo menos ter ideia de onde se localiza o imóvel, né? E a partir daí, nas condições, você possa visitá-lo rapidamente, só para conhecer a localização, saber qual é o tipo de imóvel, você poder apresentar sua proposta de honorários, né? Até coloca assim, de repente você dá um ok, né? Faz um valor para uma casa, chega lá, é um castelo, né? Nossa, que oportunidade perdida. Até porque vai dar muito trabalho você poder avaliar um castelo quando comparado a uma casa, né, hoje normal, uma casa unifamiliar. Enfim, a vistoria ela é necessária para que você possa conhecer, e nesse caso nós estamos tratando da vistoria técnica, a vistoria do imóvel depois de contratado o serviço. Essa vistoria serve para casa, para apartamento, para terreno, né? Ela é utilizada para você previamente, né, conhecer as características do imóvel avaliando. Essas características, elas podem ser elas são as características internas, né, e externas, né? Por que as características internas? As características internas eu vou poder, visitando o imóvel, né, vistoriando o imóvel, eu vou poder observar a sua situação com relação à estabilidade, né, ver se ele não tem trincas, rachaduras, se não tem alguma questão de instabilidade, né. Eu vou poder observar também as suas condições físicas, né. Eu vou poder observar também o seu estado de conservação, né? Se ele é um imóvel novo, reformado, se é um imóvel que precisa de reparos simples, reparos importantes, né? E também nessa vistoria interna, as características internas, além do seu estado de conservação, como eu poderia te falar, é o seu padrão, né? Pode ser um padrão baixo, pode ser um padrão médio, pode ser um padrão normal, né? Médio, pode ser um padrão alto. Isso tudo é especificado, fique tranquilo, né? Que você não sai da sua ideia essas características, tá? Elas são todas normatizadas e você pode obter esse roteiro
com facilidade. E nessas características internas, a melhor maneira de você vistoriar e comprovar essas características é através do registro fotográfico. É bem certo que antes, né, nós fazíamos a avaliação, a vistoria utilizando máquina fotográfica, né? Hoje em dia o nosso celular já tem essa possibilidade, né? E já é muito mais avançado, né? Então o celular passou a ser uma ferramenta importantíssima, né? Que vai poder registrar as características internas do imóvel. E é lógico que é importante que você possa fazer esse registro fotográfico seguindo uma sequência, né? Seguindo um roteiro já pré-estabelecido, que facilite quando você chegar no escritório, ao baixar as fotos, as imagens, você possa visualizar o caminho que você percorreu no imóvel para saber a qual cômodo se refere aquela foto, né? Então é importante que você faça esse levantamento a partir da fachada principal, né? Garagem, observando o número de vagas cobertas, descobertas, os fundos, a lateral do imóvel, ou seja, a parte externa, né, do imóvel, ainda que restrito ao terreno, né, circunscrito ao terreno, né, para que você possa saber se tem afastamentos, para que você possa, inclusive, medi-los, se for o caso, né, para não incorrer em alguns riscos de que o imóvel talvez seja objeto de um futuro embargo urbanístico, né? E aí você também tem que ter um pouquinho de conhecimento, né, do plano diretor da sua cidade para ver se ele está adequado às normas, porque você vai emitir um laudo e vai ter que fazer algumas ressalvas, né? Essas ressalvas, nessas ressalvas você tem que citar algum descumprimento ao plano diretor da sua cidade. Afastamentos, frontais, laterais, fundos, né? Frontal, laterais e fundos. É importante que você possa também medi-los para ver se está de acordo com a lei, né? Não é você que vai embargar, mas essa ressalva muitas vezes salva qualquer questionamento futuro por uma falha sua de inobservância. E daí você pode facilmente justificar mediante o laudo onde você apontou essas características. Então, na vistoria interna, né, as características internas, você vai fazer esse levantamento fotográfico, né, e saber exatamente a qual imagem corresponde ao respectivo cômodo daquela casa. Feito isso, isso serve também, no caso, para o terreno, né, e as benfeitorias, né? Eu estou falando aqui no caso de casa, né? No caso de apartamento, o procedimento vai ser o mesmo, né? Você vai se restringir à área interna, privativa do imóvel, né? Para poder fazer esse levantamento fotográfico, né? Se for terreno, talvez não tenha tanto trabalho assim, né? Porque uma vez que não tenham benfeitorias. Mas mesmo assim, importantíssimo no terreno você tomar o cuidado de verificar os limites de confrontações. Saber exatamente quais são, se estão de acordo com o registro de imóveis, né, com os documentos que você solicitou previamente, né, e se você for ler na norma, é necessário a consulta prévia da documentação, né, para que você possa primeiro analisá-la para apresentar sua proposta de honorários. Caso contrário, sem um documento que comprove o domínio desse imóvel, seja terreno, casa ou apartamento, fica muito instável, muito perigoso você seguir adiante. Bom, no terreno, verifique também se os limites de confrontações estão definidos por muros, por cercas, por mourões. É importante ou marcos, né? É importante que isso esteja visível, né? Que você possa fazer o registro fotográfico. Não seja econômico nesse registro fotográfico, né? Até porque as imagens falam mais do que palavras, então é importante que você registre tudo aquilo que chama a atenção, né? Tomar cuidado apenas de quando for fazer o registro, tentar pegar uma área máxima interna de cada cômodo para que fique o mais claro possível, para que fique visível. Normalmente eu peço para que os proprietários, né, possam abrir as janelas e cortinas para entrar a luz natural. Isso ajuda ou acender a luz, né, na impossibilidade,
Isso ajuda muito para ficar uma foto nítida, uma imagem nítida e com clareza, né? Isso é importante. Outro aspecto interessante é você sempre estar acompanhado do proprietário, né? Nessa vistoria, né? É fundamental a presença do proprietário ou daquele que te contratou, né? Bom, além das características internas, nós também temos que buscar as características externas, né? Quais sejam? A via, né? É o entorno imediato, tirar foto, registrar a infraestrutura urbana, ver se o imóvel, o acesso ao imóvel é pavimentado, é uma rua, ela tem características, ela tem reconhecimento como uma via pública, se tem iluminação pública, se tem outros elementos, né, relacionados à infraestrutura urbana, como no caso a medição individual de água, de luz, né? Isso tudo é importante que você possa registrar a via de acesso ao imóvel, com o imóvel aparecendo, tanto do ângulo de quem enxerga isso no sentido do veículo ou no contrário, para que você possa também possibilitar aquele que recebeu o laudo, seja um laudo pericial, o juiz, o assistente técnico ou o teu contratante, ele possa entender e possa chegar facilmente a esse local. É claro que vai depender, evidentemente, de que você também consiga colocar as coordenadas geográficas. Isso é fundamental. E o próprio celular hoje possibilita, né, que você possa já registrar a sua foto com as coordenadas geográficas daquele ponto. Você pode fazer inclusive uma selfie, né, utilizando um programinha específico. Depois eu coloco aqui, gratuito, e você possa tirar uma selfie com esse programa que ele vai já identificar as coordenadas geográficas, né, a data e o endereço. Isso prova que você esteve no local naquele dia, naquela hora, naquele momento. E a presença da pessoa acompanhando você, ela garante que correu tudo bem, né? É importante ter esse registro, né? É super necessário. Por quê? Porque muitas vezes essa visita, por mais que seja uma vistoria espontânea, né? É naquela que eu sempre brinco, costumo dizer assim, quando você é contratado para fazer uma avaliação, ou quando, no caso, credenciados, né, bancários recebem uma demanda para fazer uma vistoria no imóvel, você tem que entrar em contato com a parte interessada. E aí a parte vai, evidentemente, você vai agendar um horário e data, né, dentro de um prazo estabelecido para poder fazer a vistoria. E aí essa vistoria eu chamo de espontânea. Isso aí é uma característica, é uma característica minha, né? Eu falo espontânea porque nessa você toma até um cafezinho, né? Mas existem outras vistorias nas quais que a própria norma estabelece como situações especiais. Ou seja, a impossibilidade da vistoria tem que estar muito bem esclarecida, né? E muitas vezes já ocorreu, por exemplo, de eu chegar no imóvel para fazer uma vistoria, ainda que espontânea, e quando eu cheguei na hora marcada, né, eu marquei com o proprietário, com hora e data marcada. Quando eu cheguei, eu observei que no final da rua, era uma rua de descida, né, em declive, vamos falar o termo técnico, né, em declive, a via de acesso, né, em declive, e no final da rua tinha um carro da polícia parado. Eu sei porque deu para enxergar o carro e inclusive com a luz, né, aquela luz, não estava com a sirene, mas estava lá estacionado, com a luz rodando. Beleza, ótimo, né? Que bom você poder chegar no local e ter a segurança de ter sempre um patrulhamento, né? Ou então uma ronda ali que te garanta a segurança. Isso é legal, isso é ótimo. E saiu do outro carro, evidente, saiu do carro o proprietário, e nós fomos em direção ao imóvel. Eu nunca paro na frente do imóvel, até porque eu vou tirar foto do imóvel, então o meu carro não pode atrapalhar a visão do lote, né, da rua, da casa, do muro. Então eu sempre paro fora, num local também que não atrapalhe ninguém, mas paro fora e me encontrei com o proprietário e fomos em direção ao imóvel. Quando chegamos, eu achei estranho porque ele tocou campainha. Falei, tudo bem. De repente, ele não mora aqui, né?
E, para minha surpresa, quem atendeu foi uma moça, né? E ela olhou para ele e olhou para mim e retornou o olhar para ele e falou para ele que ela não permitia que eu entrasse para fazer a vistoria. E ele surgiu ali um impasse, porque ele falou que a casa era dele e ele já tinha autorizado a minha entrada. E ela falou que eu não ia entrar. E o que foi que eu fiz? Eu não deixei essa situação se prolongar. Eu fui muito claro com ambos e falei o seguinte: olha, se a senhora já está falando para não entrar, eu não vou entrar, porque eu preciso da anuência de qualquer pessoa que esteja dentro do imóvel e permita a minha entrada de forma espontânea. Então, vocês se resolvam, eu vou embora e se o prazo não esgotar, posso retornar. Poderia nem retornar, tá? Porque no caso da visita, no caso agendada bancária, você recebe recebe para fazer, você tem um valor que você recebe de deslocamento, né? Mas, pô, dava para fazer de novo, não teria problema. E eu não fiquei ali para ver o final daquela discussão, né? Entrei no carro e saí. Quando eu saí, ela acenou para a polícia. Por quê? Era questão dela com o marido, né? Agora, e aí que eu percebi a presença da polícia lá, né? Não na frente, né? De forma ostensiva, mas aguardando, caso necessário, poder atuar. Enfim, então você imagina se eu tivesse entrado na casa, né? Ainda que com a anuência do proprietário fora da casa, né? Eu tinha alguém que morava na casa que não estava permitindo e se eu fosse imprudente, talvez tivesse sido, inclusive, sofrido alguma sanção ali policial por invasão do domicílio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. É importante frisar, eu falo essas questões porque muitas vezes passa de percebido. Você acha que a entrada espontânea vai ser tranquila. Cuidado, às vezes tem cachorro, cachorro nunca morde, né? O cachorro do dono nunca morde. Você tem que ter esse cuidado, é importante você ficar atento a essas questões. Mas existem também aquelas situações que são dos imóveis adjudicados, né? Execução extrajudicial, execução judicial, contrato subjúdice. São questões, por exemplo, nas quais você já fez a vistoria, né? Eu estou falando aqui no caso especificamente para credenciamento bancário. Já foi feita uma vistoria, a primeira vistoria, no caso, foi espontânea, né? Você entrou, tomou um cafezinho, 10-0, fez o laudo, entregou, foi feito o financiamento, e esse financiamento não foi honrado, não foi pago, né? E no contrato lá, prevê a inadimplência, transforma em execução extrajudicial. E aí cai para algum credenciado poder fazer de novo uma atualização desse laudo. Só que a atualização desse laudo você vai fazer sem anuência, sem o ok do proprietário do imóvel. É um segundo retorno ao imóvel. Mas por isso para isso você recebe alguns subsídios. Você recebe o laudo anterior, na qual teve uma avaliação interna, né? E você vai ao local para te fazer os registros fotográficos, ainda que externos, né? Não há lei que proíba eu tirar foto de uma casa na rua. É claro, né? Hoje em dia está tudo muito nervoso, né? Você tirar foto do nada é muito complicado, por isso que é super importante, e aqui vai outra dica, que você sempre faça esse levantamento fotográfico ou na presença do proprietário ou de alguém que autorizou a sua entrada, né? Ainda aqui na rua, externamente, né? E se não for, no caso dos imóveis adjudicados, uma execução extrajudicial, você possa fazê-lo com um crachá, com a sua identificação. Ah, eu não tenho um crachá de banco, ok. Faça coloque o seu crachá com a sua identidade pendurada, pelo menos uma identificação para mostrar e provar que você é uma pessoa do bem que está ali fazendo um serviço. Porque muita gente não entende, acha que isso é golpe, né? E às vezes cria situações bastante complicadas, né? Enfim, falei algumas questões específicas sobre o dia a dia, né, de um engenheiro avaliador, no caso especificamente da vistoria. Para que serve então a vistoria interna e a vistoria externa? A vistoria interna e externa, elas vão compor
né, um rol de informações para que você, a partir delas, possa obter as características inerentes àquele imóvel. Vão compor lá na frente, né, o que nós chamamos de variáveis independentes. Né? Isso é lá já na elaboração do laudo, quando você for fazer a avaliação. Né? E quais são essas variáveis independentes? Né? Você pode utilizar variáveis, no caso de localização, de padrão, né? De estado de conservação, e, enfim, são algumas variáveis que são inerentes àquele imóvel, né? Que você vai utilizar e vai buscar também no mercado dados de mercado, ou seja, ofertas ou transações de imóveis similares com aquelas características, né, se possível, né, para que você possa fazer a sua inferência estatística, para que você possa fazer a estratificação desses dados de mercado e obter o valor médio de mercado daquele imóvel, né, conforme as suas características. É evidente que se for um imóvel com um padrão baixo, né, necessitando de reparos importantes, você vai obter um valor característico daquela situação. Né? Por isso que o comparativo é importante. Não vou entrar em detalhes específicos sobre inferência estatística, né? Isso aí é um outro vídeo, mas apenas esclarecer e ratificar da importância da vistoria. Não é simplesmente você chegar lá e tirar foto. Né? Você tem que ter a sensibilidade, você tem que ter um olhar muito aguçado, isso com o tempo. Né? Também você esperar que vai fazer uma vistoria e conseguir 100% de aproveitamento, também na primeira vez é muito complexo. Aprenda o seguinte, quanto menos você voltar ao imóvel avaliando, é menos custo, é menos trabalho, não só para você, mas também para quem vai te receber. Né? Você voltar ao imóvel, remarcar um horário, a pessoa deixa de trabalhar para estar naquele horário, ou então tem que mobilizar toda uma rotina de casa para poder receber você, e às vezes algum detalhe que você esqueceu de buscar ou de registrar, daí o checklist poder te auxiliar nessa visita técnica, né? Nessa vistoria técnica, que é a primeira parte do processo para a elaboração de um laudo, no caso, avaliação de um imóvel, tá bom? Então, eu espero que você aproveite.